Irmãos, a paz do Senhor, amém? O nosso pastor presidente, o pastor José Somar Caetano Ferreira e todos os irmãos os saúdo com a paz do Senhor. Nós estamos aqui, amados, para a nossa leitura diária. Estamos no segundo trimestre da nossa revista, que tem como título A Igreja Eleita, e hoje passamos a nossa leitura diária da lição de número 5, que tem como tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. E serei sucinto e um pouco rápido, tá? Para nós dar andamento à leitura. Na leitura de segunda, nós temos, está escrito em Romanos, capítulo de número 3, verso 21 ao 23, e na sua síntese está assim: todos pecaram e encontravam-se longe de Deus. Nessa doutrina do pecado, nós vamos ver em amartiologia, nós vamos ver que o pecado, ele originado desde o tempo de Adão e Eva, e amartia, irmão, pecado significa errar, você perder, você não encontrar o alvo, você desviar do alvo. Agora imagine quando outrora todos estavam em pecado, e é como uma vida sem ter a certeza de vitória. Sempre uma vida, sempre errando o alvo. Era como a humanidade andava, em uma vida sempre de derrota. Então, é o sentido da palavra pecado no amartia, né? Da palavra que vem da amartiologia. Mas aqui nós vamos ver, nessa síntese, que fala que todos, o que é todos? É sem fazer acepção. O apóstolo Paulo, quando ele se trata em Romanos, está falando da raça humana. Então, esse todos se origina desde Adão e Eva, tá? Não é lá desde que Lúcifer caiu, não. Aqui está relacionado à raça humana. Então, quando todos, sem fazer acepção, e nós vamos ver isso aonde? Em Gênesis capítulo de número 3, verso 6, quando Adão e Eva pecaram, né? Quando Eva, ela prova do fruto e Adão, e ali começam, e eles caem, começa o ser humano, a raça humana longe de Deus devido ao pecado. Mas Deus, na sua misericórdia, irmão, no capítulo 3, nós vamos ver no verso 8 que Deus, ele caminhava no crepúsculo, na variação, na mudança da tarde para a noite, né? Deus andava, e Deus ali, ele começa a interlocutar ali com Adão e Eva, e ele, para sendo rápido, Deus, ele cria uma túnica de pele para Adão e Eva. O que é isso? Eu já vejo, aqui já era a misericórdia de Deus sobre a vida da humanidade, que já é até uma tipologia do próprio Cristo, e qual Deus ali, ele vem, cobre o homem com uma túnica, né? Cobrindo sobre a sua vergonha, sobre os seus pecados, e a partir dali começa a misericórdia de Deus sobre toda a humanidade. Até porque o amor de Deus já estava sobre nós desde a fundação do tempo. Deus, na sua onisciência, já sabia de tudo. Amém? Temos aqui na terça-feira também a leitura que tem na sua síntese: os pecados nos afastam de Deus e impedem as nossas orações. A leitura bíblica, Isaías capítulo 59, verso do 1 ao 2. Amém? Algumas versões vai ter a palavra iniquidade. Iniquidade, irmão, no hebraico está para perversidade. O que é isso? É o pecador ter o prazer de pecar. Então, devido a isso, que se torna uma barreira entre o ouvir de Deus, entre o agir de Deus na vida do homem pecador. Porque nessa leitura aqui, nós vamos ver alguma expressão, antropomorfismo, em que fala que Deus não está com o seu braço, essa expressão braço, que não está com o seu braço encolhido que não possa salvar, não está com o seu ouvido agravado que não possa ouvir. O que é isso? Não é limitando, não é dizendo que Deus, devido ao pecado do homem, ele não pode ouvir, não, porque no verso seguinte vai dizer que Deus não ouve devido à transgressão do homem, devido ao pecado do homem. Então, o que é isso? É o sentimento de Deus, é a prontidão de Deus em ajudar, em estar próximo do homem. Por isso que nós chamamos, na linguagem de antropopatismo, que é o sentimento de Deus em estar, de ajudar o homem. Mas aqui no verso fala que é uma separação. Por quê? Por causa do pecado. Quando fala que Deus não ouve, não é que Deus é onisciente. Quando fala que Deus não ouve, é porque Deus, ele decide
decide não atender devido ao pecado do homem, devido à sua justiça. Ora, como pode Deus agora atender de imediato, fazer acontecer, se não houve a confissão, se o homem que está na iniquidade com prazer de estar no pecado. Então Deus, ele não vai poder fazer devido à justiça. Não que Deus não possa fazer, mas ele decide não fazer porque o pecado é uma barreira. Então precisa se confessar para Deus agir sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Amém? Temos a leitura aqui de quarta-feira, que tem em Tiago, está no livro de Tiago, capítulo 1, verso 15, que fala sobre a consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Amém? A consequência do pecado é a morte. E vamos ver na leitura que fala que havendo a concupiscência concebida, isto aqui é a leitura, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, Tiago, ele fala que uma vez a concupiscência, o que é a concupiscência? É a cobiça pelo material, é a cobiça pelo espiritual, e havendo essa cobiça, acontecendo essa cobiça, gera a morte. Nós temos um exemplo de Eva que é um exemplo de cobiça, de concupiscência. Por quê? Porque Eva, ela vê o fruto, ela olha, ela deseja, ela vai, ela pega, ela consome. Então, o pecado, o ato foi consumido. Isso é a concupiscência. Aí fala que a concupiscência do pecado é a morte. Mas, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E este pecado, irmão, a consequência do pecado é a morte espiritual, é esta separação que é chamada de morte espiritual, porque agora o homem que não confessar, ele tem a sua vida espiritual agora, terá uma vida espiritual eternamente distante de Deus, se ele não parar, não confessar e não deixar os seus delitos. Amém? Na quinta-feira, nós temos também em Romanos, a leitura no capítulo 11, verso 30 ao 32, que temos como síntese: a compaixão divina alcança toda a humanidade. Amém? O que é compaixão, irmão? É se colocar no lugar do outro. Nós temos em gregos a palavra zeleos, que significa misericórdia. O que é essa compaixão? Agora imagina a compaixão divina. O que é a compaixão divina? É quando Deus, ele põe um justo para salvar a vida dos injustos. Isso está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Isso aconteceu com Cristo, a qual ele carregou nossos pecados, a qual ele carregou a cruz ali, todos os nossos pecados, as nossas culpas ali no Calvário. Então, o que é a compaixão? É se colocar no lugar. E nós temos um exemplo, nós temos bem o texto áureo da Bíblia, um dos textos, João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira, nós não podemos mensurar o tamanho desse amor. Então, é isso que é a compaixão, é se colocar no lugar do outro. A compaixão divina alcança toda a humanidade. Agora, precisa a humanidade tomar a decisão correta. Amém? Temos agora aqui, na sexta-feira, a leitura diária da sexta-feira, Romanos capítulo de número 3, verso 24 ao 26, que fala, na sua síntese: fomos alcançados pelo favor imerecido de Deus. Por que imerecido, irmão? O que é um favor imerecido? Porque nós não merecíamos. Isaías capítulo de número 64, capítulo 64, verso 6 ao 8, fala: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E isso era o nosso estado. Aí fala: e todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, quando fala que nós fomos alcançados pelo amor imerecível, é porque a gente realmente não merecia. Aqui ainda fala: e nas nossas iniquidades, é a nossa perversidade, é o prazer de pecar. Então, Deus, ainda a humanidade sendo pecaminosa, ainda com toda a sua falha, o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua graça, a misericórdia ali no xeriz, ali no grego, ele superabundou sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas culpas. Então, mesmo sem eu poder, mesmo sem eu ter
sem a dignidade, o amor de Deus superabundou sobre a minha vida. Por isso que é um favor imerecido, mas Deus nos amou e nos ama. Amém? Sábado, a leitura diária do sábado, nós encontramos aqui em Mateus, capítulo de número 5, verso 13 ao 16, que diz, na sua síntese: resgatados por Cristo, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Amém? É um texto bem conhecido por todos, Mateus 5. E, irmão, resgatados, se nós outrora estávamos perdidos e hoje nós fomos resgatados, então, essa função, nós passamos a ser o sal, nós passamos a ser aquele agora que tempera, aquele que faz a diferença na humanidade, como também a luz. Nós somos a luz, aquela que dissipa a escuridão. Onde você estiver, onde o crente andar, irmão, ele tem que ser diferente nessa sociedade. Ele tem que mostrar que ele é diferente, ele tem que mostrar que ele veio para temperar, ele veio para dizer não à corrupção. Isso é a analogia do sal. Vemos um exemplo bom aqui, que como também segue nos textos posteriores, que se ele for insípido, será jogado fora e pisado pelo homem. Essa palavra é forte, será jogado fora e pisado pelo homem. Então, você crente, nós como cristãos, cristãos seguidores de Cristo, preste atenção. Se nós não fazemos se nós não fizermos a diferença nesta sociedade, nós somos como sal, apenas uma salmoura, não damos o sabor, não fazemos a diferença. Então, vamos fazer a diferença. Nós estamos vivendo um momento que é típico, sim, mais e mais nós fazemos a diferença. Faça a diferença por onde você andar, amém? Eu agradeço a todos, a superintendência da Escola Bíblica Dominical, aos nossos pastores, agradeço a todos no nome do Senhor Jesus e a paz do Senhor.